Bell Hooks, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade. A língua, ensinando novos mundos, novas palavras. Como o desejo, a língua arrebenta, se recusa a estar contida dentro de fronteiras. Fala a si mesma contra a nossa vontade, em palavras e pensamentos que invadem e até violam os espaços mais privados da mente e do corpo. Foi no primeiro ano de faculdade que li um poema de Adrienne Rich, chamado The Burning of Paper Instead of Children, queimar papel em vez de crianças. Desculpa a minha pronúncia, gente. Esse poema falando contra a dominação, o racismo e a opressão de classe, procura ilustrar de modo claro que, por fim, a perseguição política e a tortura de seres vivos é uma questão mais vital que a censura, que queimar livros. Um verso desse poema que comoveu e perturbou algo dentro de mim. Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Nunca o esqueci. Talvez não conseguisse esquecê-lo nem que tentasse apagá-lo da memória. As palavras se impõem, lançam raízes na nossa memória contra a nossa vontade. As palavras desse poema geraram na minha memória uma vida que eu não pude abortar nem mudar. Agora, quando me pego pensando sobre a língua, essas palavras estão ali, como se estivessem sempre esperando para me ajudar e me questionar. Pego-me repetindo-as em silêncio, com o fervor de uma salmodia. Elas me surpreendem e me sacodem, despertando a consciência de um vínculo entre as línguas e a dominação. De início, resisto à ideia da língua do opressor, certa de que esse conceito tem o potencial de enfraquecer aqueles entre nós que estão apenas aprendendo a falar, apenas aprendendo a tomar posse da língua como um território onde nos transformamos em sujeitos. Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Palavras de Adrienne Rich. Então, quando li essas palavras pela primeira vez, e quando as leio agora, elas me fazem pensar no inglês padrão, em aprender a falar de modo contrário ao vernáculo negro, de modo contrário à fala quebrada, despedaçada, de um povo despossuído e desalojado. O inglês padrão não é a fala do exílio, é a língua da conquista e da dominação. Nos Estados Unidos, é a máscara que oculta a perda de muitos idiomas, de todos os sons das diversas comunidades nativas que jamais ouviremos. A fala dos Gulá, o Yiddish e tantos outros idiomas esquecidos. Refletindo sobre as palavras de Adrienne Rich, sei que não é a língua inglesa que me machuca, mas o que os opressores fazem com ela, como eles a modam para transformá-la num território que limita e define, como a tornam uma arma capaz de envergonhar, humilhar, colonizar. Glória Anzaldúa nos lembra dessa dor em Borderlands, La Fronteira, quando afirma: então, se você realmente quiser me machucar, fale mal da minha língua. Temos pouquíssimo conhecimento de como os africanos desalojados, escravizados ou livres que vieram ou foram trazidos contra a vontade para os Estados Unidos se sentiram diante da perda da língua, de ter de aprender inglês. Somente como mulher comecei a pensar nesses negros, em sua relação com a língua, a pensar em seu trauma quando foram obrigados a assistir à perda de sentido da sua língua, por força de uma cultura europeia colonizadora, onde vozes consideradas estrangeiras não podiam se levantar. Eram idiomas fora da lei, fala de renegados. Quando me dou conta de o quanto demorou para os americanos brancos reconhecerem as diversas línguas dos índios norte-americanos para aceitarem que a fala de seus antepassados
colonizadores haviam declarado ser mero grunhido ou algaravia, era de fato uma língua. É difícil não ouvir sempre, no inglês padrão, os ruídos da matança e da conquista. Penso agora no sofrimento dos africanos desalojados e sem lar, obrigados a habitar no mundo onde viam pessoas iguais a si, com a mesma cor de pele e a mesma condição, mas sem uma língua comum para falar uns com os outros, que precisavam da língua do opressor. Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Quando imagino o terror dos africanos a bordo de navios negreiros, nos palanques dos leilões, habitando a arquitetura insólita das fazendas de monocultura, considero que esse terror ia além do medo da punição e residia também na angústia de ouvir uma língua que não compreendiam. O próprio som do inglês devia aterrorizá-los. Penso nos negros encontrando uns aos outros num espaço distante das diversas culturas e línguas que os distinguiam uns dos outros, obrigados pelas circunstâncias a achar maneiras de falar entre si, num mundo novo, onde a negritude ou a cor escura da pele e não a língua se tornariam o espaço de formação de laços. Como lembrar? Como evocar esse terror? Como descrever o que devem ter sentido os africanos, cujos laços mais profundos haviam sido sempre forjados no espaço de uma língua comum, mas foram transformados abruptamente para um mundo onde o próprio som de sua língua materna não tinha sentido? Imagino-os ouvindo o inglês falado como a língua do opressor, mas também os imagino percebendo que essa língua teria de ser adquirida, tomada, reclamada como espaço de resistência. Imagino que foi feliz o momento em que perceberam que a língua do opressor, confiscada e falada pelas línguas dos colonizados, poderia ser um espaço de formação de laços. Nesse reconhecimento residia a compreensão de que a intimidade poderia ser recuperada, de que poderia ser formada uma cultura de resistência que possibilitaria o resgate do trauma da escravidão. Imagino, portanto, os africanos ouvindo o inglês pela primeira vez como a língua do opressor e depois ouvindo-o outra vez como foco potencial de resistência. Aprender o inglês, aprender a falar a língua estrangeira, foi um modo pelo qual os africanos escravizados começaram a recuperar seu poder pessoal dentro de um contexto de dominação. De posse de uma língua comum, os negros puderam encontrar de novo um modo para construir a comunidade e um meio para criar a solidariedade política necessária para resistir. Embora precisassem da língua do opressor para falar uns com os outros, eles também reinventaram, refizeram essa língua para que ela falasse além das fronteiras da conquista e da dominação. Nas bocas dos africanos negros do chamado Novo Mundo, o inglês foi alterado, transformado e se tornou uma fala diferente. Os negros escravizados pegaram fragmentos do inglês e os transformaram numa contralíngua. Juntaram suas palavras de um modo tal que o colonizador teve que repensar o sentido da língua inglesa. Embora na cultura contemporânea tenha se tornado comum falar das mensagens de resistência surgidas na música criada pelos escravos, particularmente nos spirituals, fala muito menos sobre a construção gramatical das frases nessas canções. Muitas vezes, o inglês usado na canção reflete um mundo quebrado, despedaçado dos escravos. Quando os escravos cantavam Nobody knows the trouble I see, o uso da palavra nobody, vou colocar por escrito também, nobody, tem um significado mais rico do que se tivessem usado a locução no one, pois o lugar concreto do sofrimento era o corpo, body, do escravo. E mesmo quando os negros já emancipados cantavam os spirituals, eles não mudaram a língua, a estrutura das orações dos nossos ancestrais. Isso porque, no uso incorreto das palavras,
na colocação incorreta das palavras, havia um espírito de rebelião que tomava posse da língua como local de resistência. Um uso do inglês que rompia com o costume e o sentido patronizados, de tal modo que os brancos muitas vezes não conseguissem compreender a fala dos negros, transformou o inglês em algo mais que a simples língua do opressor. Há uma continuidade ininterrupta entre o inglês fragmentário dos africanos desalojados e escravizados e os diversos vernáculos que os negros usam hoje. Tanto num caso como no outro, a ruptura do inglês padrão possibilitou e possibilita a rebelião e a resistência, transformando a língua do opressor, criando uma cultura de resistência. Os negros criaram uma fala íntima que podia dizer muito mais do que as fronteiras do inglês padrão permitiam. O poder dessa fala não é simplesmente o de possibilitar a resistência à supremacia branca, mas também o de forjar um espaço para a produção cultural alternativa e para epistemologias alternativas. Diferentes maneiras de pensar e saber que foram cruciais para a criação de uma visão de mundo contra-hegemônica. É absolutamente essencial que o poder revolucionário do vernáculo negro não seja perdido na cultura contemporânea. Esse poder resiste na capacidade do vernáculo negro de intervir nas fronteiras e limitações do inglês padrão. Na cultura popular negra contemporânea, o rap se tornou um dos espaços onde o vernáculo negro é usado de maneira a convidar a cultura dominante a ouvir, a escutar e, em certa medida, a ser transformada. Entretanto, um dos riscos dessa tentativa de tradução cultural é que ela venha a banalizar o vernáculo negro. Quando jovens brancos imitam essa fala, dando a entender que ela é característica dos ignorantes ou daqueles que só se interessam por divertir os outros ou parecer engraçados, o poder subversivo da fala é ameaçado. Nos círculos acadêmicos, tanto na esfera do ensino quanto na produção de textos, pouco esforço foi feito para utilizar o vernáculo dos negros, ou, aliás, qualquer outra língua que não o inglês padrão. Quando, num curso que estava dando sobre escritoras negras, perguntei a um grupo etnicamente diversificado de alunos por que só ouviam o inglês padrão na sala de aula, eles ficaram sem palavras por um instante. Embora para muitos deles o inglês padrão fosse a segunda ou a terceira língua, simplesmente não lhes havia ocorrido que era possível dizer algo em outra língua, de outra maneira. Não admira, portanto, que continuemos pensando, esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Percebi que corria o risco de perder minha relação com o vernáculo dos negros, porque também eu raramente o uso nos ambientes predominantemente brancos, onde geralmente me encontro, tanto como professora quanto na vida social. Por isso comecei a trabalhar para integrar em vários contextos o vernáculo negro específico do Sul, que eu ouvia e falava na infância. O mais difícil foi integrar o vernáculo negro na escrita, particularmente para periódicos acadêmicos. Quando comecei a incorporar o vernáculo negro em ensaios críticos, os editores me devolviam um artigo reescrito em inglês padrão. O uso do vernáculo significa que a tradução para o inglês padrão pode ser necessária caso se queira atingir um público mais amplo. Na sala de aula, encorajo os alunos a usar a sua primeira língua e depois traduzi-la para não sentirem que a educação superior vai necessariamente afastá-los da língua e da cultura que conhecem mais de perto. Não surpreende que quando os alunos do meu curso de escritoras negras começam a usar uma língua e uma fala diferente, os alunos brancos frequentemente reclamam. Isso ocorre particularmente quando se usa o vernáculo negro. Ele perturba os alunos brancos, sobretudo porque estes podem ouvir as palavras, mas não compreendem seu significado. Pedagogicamente, estimulo-os a conceber como um espaço para aprender, o momento em que não compreendem o que algo diz.
Esse espaço proporciona não somente a oportunidade de ouvir sem dominar, sem ter a propriedade da fala, nem tomar posse dela pela interpretação, mas também a experiência de ouvir palavras não inglesas. Essas lições parecem particularmente cruciais numa sociedade monocultural, onde ainda vigora a supremacia branca, que usa o inglês padrão como arma para silenciar e censurar. Johnny Jordan nos lembra disso em On Call, quando declara: estou falando sobre os problemas majoritários da língua no Estado democrático, sobre os problemas de uma moeda corrente que alguém roubou, escondeu e depois homogeneizou no inglês oficial, capaz de expressar somente mentiras ou não acontecimentos que não envolvem nenhum responsável. Se vivêssemos num Estado democrático, nossa língua teria que chocar-se, voar, amaldiçoar e cantar em todos os nomes comuns americanos todas as vozes inegáveis e representativas de quantos estão aqui. Não toleraríamos a língua dos poderosos, nem por causa disso perderíamos todo o respeito pelas palavras em si mesmas. Faríamos com que nossa linguagem se conformasse à verdade de nossos muitos eus e faríamos com que ela nos conduzisse à igualdade de poder que o Estado democrático deve representar. O fato de os alunos do curso sobre escritoras negras estarem reprimindo toda a vontade de falar em outros idiomas, que não o inglês padrão, sem perceber que essa repressão era política, é um indício de como nós agimos inconscientemente em cumplicidade com uma cultura de dominação. As discussões recentes sobre diversidade e multiculturalismo tendem a ignorar a questão da língua ou diminuir sua importância. Os textos feministas críticos voltados para os temas da diferença e da voz fizeram relevantes intervenções teóricas, pedindo que seja reconhecida a primazia de vozes frequentemente silenciadas, censuradas ou marginalizadas. Esse apelo em favor do reconhecimento e da celebração de vozes diversificadas e, consequentemente, de línguas e modos de falar diversificados, necessariamente rompe a primazia do inglês padrão. Quando as defensoras do feminismo começam a falar sobre o desejo de uma participação diversificada no movimento feminino, o problema da língua não foi discutido. Simplesmente se supôs que o inglês padrão continuaria sendo o veículo principal para a transmissão do pensamento feminista. Agora que o público dos textos e discursos feministas se tornou mais diversificado, é evidente que temos de mudar as maneiras convencionais de pensar sobre a língua, criando espaços onde vozes diversificadas possam falar usando outras palavras que não as do inglês ou de um vernáculo fragmentário. Isso significa que numa palestra ou mesmo numa obra escrita haverá fragmentos de fala que talvez não sejam acessíveis a todos os indivíduos. A mudança no modo de pensar sobre a língua e como a usamos necessariamente altera o modo como sabemos o que sabemos. Eu vou ler de novo essa frase. A mudança no modo de pensar sobre a língua e sobre como a usamos necessariamente altera o modo como sabemos o que sabemos. Numa palestra em que eu talvez use o vernáculo negro do sul, o dialeto específico da minha região, ou em que talvez use pensamentos muito abstratos aliados à fala simples e comum, respondendo a um público diversificado, proponho que não necessariamente tenhamos de ouvir e conhecer tudo que é dito, que não precisemos dominar ou conquistar a narrativa como um todo, que possamos conhecer em fragmentos. Proponho que possamos aprender não só com os espaços de fala, mas também com os espaços de silêncio. Que no ato de ouvir pacientemente outra língua, possamos subverter a cultura do frenesi e do consumo capitalistas, que exigem que todos os desejos sejam satisfeitos imediatamente. Que possamos perturbar o imperialismo cultural, segundo o qual só merece ser ouvido aquele que fala em inglês padrão. Adrienne Rich conclui seu poema com a seguinte declaração:
Estou compondo na máquina de escrever tarde da noite, pensando no dia de hoje. Como todas nós falamos bem, uma língua é um mapa dos nossos fracassos. Frederick Douglass escrevia no inglês mais castiço que o de Milton. As pessoas sofrem muito na pobreza. Os métodos existem, mas não os usamos. Joana, que não sabia ler, falava alguma forma camponesa do francês. Alguns sofrimentos. É difícil falar a verdade. Estes são os Estados Unidos. Não posso tocar em você agora. Nos Estados Unidos só possuímos o tempo presente. Estou em perigo. Estás em perigo. A queima de um livro não desperta nenhuma sensação em mim. Sei que a queimadura dói. As chamas de napalm em Cantonsville, Maryland. Sei que a queimadura dói. A máquina de escrever está superaquecida. Minha boca queima. Não posso tocar em você. E esta é a língua do opressor. Reconhecer que através da língua nós tocamos uns nos outros parece particularmente difícil numa sociedade que gostaria de nos fazer crer que não há dignidade na experiência da paixão, que sentir profundamente é marca de inferioridade. Pois dentro do dualismo do pensamento metafísico ocidental, as ideias são sempre mais importantes que a língua. Para curar a cisão entre mente e corpo, nós, povos marginalizados e oprimidos, tentamos resgatar a nós mesmos e as nossas experiências através da língua. Procuramos criar um espaço para a intimidade. Incapazes de encontrar esse espaço no inglês padrão, criamos uma fala vernácula, fragmentária, despedaçada, sem regras. Quando preciso dizer palavras que não se limitam a simplesmente espelhar a realidade dominante ou se referir a ela, falo o vernáculo negro. Aí, nesse lugar, obrigamos o inglês a fazer o que queremos que ele faça. Tomamos a linguagem do opressor e voltamos-la contra si mesma. Fazemos das nossas palavras uma fala contra-hegemônica, libertando-nos por meio da língua.